No JBN de hoje você vai ver que programa do governo federal já causou a suspensão de contratos de trabalho ou a redução salarial de mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. E ainda a Câmara aprova projeto de lei que oferece apoio financeiro aos estados e municípios que sofrerem perda na arrecadação de impostos nesse período de pandemia. Também vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. E ainda a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Ele vai trazer as principais notícias do Papa Francisco. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta terça-feira, 14 de abril. Mais de 1 milhão de brasileiros já tiveram os contratos de trabalho suspensos ou salários reduzidos por conta do programa emergencial do governo para manutenção do emprego. Quem teve corte no salário vai receber do governo um benefício equivalente a uma parte do seguro-desemprego, a que teria direito caso fosse demitido. A medida provisória 936 autoriza a redução de 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho e salário do trabalhador por 2 meses. Além disso, quem teve o contrato suspenso vai receber o seguro-desemprego no período em que a medida valer. Temos agora a chancela judicial de segurança jurídica, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os acordos individuais são legítimos e que, obviamente, sobrevindo o acordo coletivo, aí sim ele poderá se sobrepor, mas obviamente dali para frente. Então, portanto, segurança jurídica para todos os acordos individuais dentro das faixas que a medida provisória trouxe para todos. Segundo o Ministério da Economia, mais de 24 milhões e 500 mil pessoas com carteira assinada devem ser impactadas com a medida. Segundo dados do IBGE, esse número representa 76% de todos os trabalhadores formais do Brasil. A medida provisória já está valendo e as entidades dos trabalhadores têm até 10 dias para se manifestarem. Se isso não acontecer, o acordo feito é válido. Todos os empresários e empregados fiquem absolutamente tranquilos ao fazer esse acordo, que esse acordo ele é absolutamente jurídico e constitucional, mas agora temos aqui um crivo do ministro do Supremo Tribunal Federal dando a chancela que traz ainda mais segurança jurídica. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que oferece apoio financeiro aos estados e municípios. Segundo o texto, a intenção da proposta é amenizar os efeitos do novo coronavírus. A proposta é contestada pela União. A ideia é garantir aos estados e municípios a mesma receita obtida com impostos entre os meses de abril e setembro do ano passado. Na prática, a medida funciona da seguinte forma: se em um mês a arrecadação ficar abaixo dos resultados de 2019, o governo federal complementa o valor. Em discussão com os líderes partidários, consolidou-se a ideia da necessidade de se garantir aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios auxílio financeiro equivalente ao seguro contra a queda de arrecadação do ICMS e ISS, um seguro receita, capaz de recompor a queda da receita no nível da arrecadação nominal de 2019, nos meses de maio a setembro de 2020. O texto foi aprovado em votação virtual por 431 votos a 70. O impacto do projeto pode chegar a 80 bilhões de reais. Para o presidente da Câmara, essa é a única alternativa que os prefeitos e governadores têm. Ou nós vamos, de forma emergencial, garantir o valor nominal da arrecadação de estados e municípios, ou eles vão ficar inviabilizados de atender a população no máximo em 30, 60 dias, dependendo da situação de cada estado. Então, o que nós estamos fazendo, essa foi a posição que eu vi majoritária entre líderes de todos os partidos, é que nós façamos como se fosse um seguro. Se a arrecadação era 100, caiu para 70, o governo recompõe 30. Se daqui a 4 meses a arrecadação era 100 e foi 100, o governo não precisa dar R$1. Agora a proposta segue para aprovação no Senado. E agora a gente vai dar um giro para te atualizar sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo. Acompanhe. A China aprovou testes em humanos em estágio inicial para 2 vacinas experimentais que podem combater o novo coronavírus. Há iniciativas de pesquisadores em todo o mundo que prometem entregar uma vacina em 2021.
No início de março, cientistas norte-americanos fizeram o primeiro teste da vacina em humanos. Poucos dias depois, foi a vez da China anunciar a liberação para realizar os primeiros testes clínicos. A Espanha superou a marca de 18 mil mortes provocadas pela pandemia de coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram registradas 567 mortes. O país é o terceiro mais afetado pela Covid-19. Mais de 172 mil pessoas foram contaminadas no país. Mais de 47 milhões de espanhóis seguem em isolamento e o governo reitera a recomendação para que as pessoas respeitem as medidas de distanciamento social. A primeira onda de infecções pelo coronavírus ainda não terminou nos Estados Unidos, mas especialistas estão preocupados com uma possível segunda onda de contaminação caso o país volte à normalidade muito rápido. Até agora, o presidente Donald Trump só emitiu recomendações de distanciamento social e teletrabalho até o fim de abril. A Itália começou hoje uma fase intermediária, liberando parcialmente a abertura de algumas atividades paralisadas durante a pandemia. Livrarias, papelarias e lojas de roupas para bebês e crianças poderão reabrir. A Itália também passa a permitir que estrangeiros possam ingressar no país, exclusivamente a trabalho, por um período de 3 dias. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson ainda não tem previsão de quando vai voltar ao trabalho. Segundo seu porta-voz, ele vai seguir as recomendações médicas no que diz respeito a quando deve voltar a trabalhar. Johnson foi internado no dia 5 de abril com sintomas persistentes de coronavírus e levado para a UTI na segunda-feira, dia 6. Apesar dos sintomas, ele não precisou fazer uso de respirador enquanto esteve internado. E ontem a gente falou aqui sobre as celebrações da Semana Santa no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno sem a presença dos fiéis. E aí muitas pessoas mandaram fotos pra gente de como elas celebraram esse momento em casa. Vamos ver. Devido à pandemia do novo coronavírus, paróquias de todo o Brasil precisaram se adaptar para a realidade de igrejas sem fiéis e transmitir as celebrações litúrgicas da Semana Santa pelos meios de comunicação. E para vivenciar de forma profunda, cada família foi incentivada a preparar um pequeno altar em casa. E muitos fizeram isso com velas, cruz, Bíblia Sagrada, imagens de Nossa Senhora e até objetos que representassem a celebração do dia, como os ramos, do Domingo de Ramos, que deram um toque especial ao espaço que os devotos escolheram. Muitos colocaram até mesmo nas portas de casa, para mostrar que ali mora um católico apaixonado pelo Pai Eterno. As crianças também puderam aprender ainda mais. Com o isolamento social, as famílias foram chamadas a fazer dos lares cada vez mais casa da palavra, da caridade e da missão. E a exemplo dos discípulos de Jesus que se reuniram com suas famílias para celebrar a fé em seus lares, todos retomamos ao início da fé cristã. Um grande aprendizado para esse período de pandemia. Uma convocação para investir mais na nossa igreja doméstica. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e a seguir você vai ver as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A visita domiciliar é a principal atividade do líder da Pastoral da Criança, que realiza esse trabalho voluntariamente. Com a proposta de ajudar nesse trabalho, a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança começou a desenvolver um novo projeto, o aplicativo Visita Domiciliar. É o que explica o coordenador internacional da Pastoral da Criança, Nelson Arnes. Veja. Olá. Eu sou Nelson Arnes Neumann, sou médico, coordenador da Pastoral da Criança e tenho uma especialidade que interessa muito a você hoje, porque eu sou médico epidemiologista com doutorado em saúde pública e gostaria de falar algo muito importante na atual epidemia do coronavírus. Nós, cristãos, somos chamados a fazer a caridade, mas, como você sabe, de boas intenções o inferno está cheio.
Então, essa caridade, ela precisa ser organizada, mas também consciente. Então, nós temos um aplicativo da Pastoral da Criança, que já está em uso há mais de 3 anos, que já orienta os líderes da Pastoral da Criança como agir nas visitas domiciliares ou na forma de contato. E nós agora abrimos para todo mundo que quiser. Então, lá dentro você vai ter, por exemplo, uma capacitação sobre a epidemia, o coronavírus. O que eu posso fazer? Se eu quero fazer da parte da rede de solidariedade da igreja, como é que eu faço para ajudar sem me contaminar e sem contaminar quem eu estou ajudando? Então, nós precisamos de vocês. Por quê? Porque nós conseguimos fazer esse aplicativo girar em 1.500 municípios do Brasil. Mas a gente gostaria de chegar a todos eles, que essa informação pudesse beneficiar todas as gestantes, crianças, idosos de todas as comunidades. Então, a gente tem aqui pessoas usando nesse momento, vocês podem ver, na região amazônica, no norte, no nordeste, em toda parte, mas não está chegando a todos que precisam. E nesse momento de fake news, de desinformação, a gente precisa dessa informação que a gente está dando através da Pastoral da Criança, com o acompanhamento do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, Dr. César Vitro, que é o maior epidemiologista do mundo na área de gestantes e crianças, para ser algo consistente, coerente com o nosso dever cristão. Muito obrigado e estamos à disposição. E chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Ontem, segunda-feira do Anjo, ressoou o anúncio alegre da ressurreição de Cristo. Foi o que disse o Papa no início da locução que precedeu o Regina Coeli, a oração mariana que no período pascal substitui o Ângelus, conduzida por Francisco ao meio-dia na biblioteca do Palácio Apostólico, aqui no Vaticano. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, conta que as mulheres, com medo, abandonaram às pressas o sepulcro de Jesus, que encontraram vazio. Mas Jesus mesmo lhes aparece dizendo: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Com essas palavras, disse o Papa, o ressuscitado confia às mulheres um mandato missionário em relação aos apóstolos. Efetivamente, elas deram um exemplo admirável de fidelidade, de dedicação e de amor a Cristo no tempo da sua vida pública, bem como durante a sua paixão. Agora, são premiadas por ele com esse gesto de atenção e de predileção, observou o Papa, acrescentando: as mulheres sempre no início. Maria no início, as mulheres sempre no início. E após o Regina Coeli, o Papa quis recordar as mulheres e o quanto elas fazem, inclusive em tempos de emergência de saúde, cuidando dos outros. Mulheres médicas, enfermeiras, agentes das forças da ordem e dos cárceres, funcionárias dos estabelecimentos de bens de primeira necessidade. E tantas mães e irmãs que se encontram trancadas em casa com toda a família, com crianças, anciãos, pessoas com deficiências. Por vezes, elas correm risco de sofrer violências, numa convivência da qual carregam um peso demasiadamente grande. Rezemos por elas, que o Senhor lhes conceda força e que as nossas comunidades possam ajudá-las, junto às suas famílias, exortou o Santo Padre. E o Papa Francisco recordou ainda com proximidade e afeto todos os países fortemente atingidos pelo coronavírus, alguns com grande número de contagiados e de mortos. De modo especial, a Itália, os Estados Unidos, a Espanha, a França. A lista é longa. Rezo por todos eles. E não se esqueçam que o Papa disse: reza por vocês, se faz próximo de vocês. Já na missa da manhã de ontem, na Casa Santa Marta, aqui no Vaticano, na 8ª da Páscoa, Francisco dirigiu seu pensamento aos políticos e cientistas. Rezemos hoje pelos governantes, os cientistas, os políticos, disse ele, que começaram a estudar a saída, o pós-pandemia, este depois que já começou, a fim de que encontrem o caminho certo, sempre em favor das pessoas, sempre em favor dos povos.
Na homilia, Francisco comentou o evangelho do dia em que Jesus, ressuscitado, aparece a algumas mulheres exortando-as a anunciar a seus discípulos que se dirijam para a Galiléia. Lá, como dissemos antes, eles o verão. Enquanto isso, observa o evangelista, os sumos sacerdotes corromperam os soldados colocados para vigiar o sepulcro, instruindo-os a dizer que os discípulos de Jesus tinham ido à noite roubando o corpo enquanto eles dormiam. O Evangelho, afirmou o Papa, propõe uma escolha que vale também para hoje. A esperança da ressurreição de Jesus e a saudade do sepulcro. Desse modo, a encontrar soluções para esta pandemia, a escolha será entre a vida, a ressurreição dos povos e o Deus dinheiro. Se se escolhe o dinheiro, se escolhe o caminho da fome, da escravidão, das guerras, das fábricas de armas, das crianças sem instrução. Aí está o sepulcro. Que o Senhor nos ajude a escolher o bem das pessoas sem jamais cair no sepulcro do Deus dinheiro. Foi a oração de Francisco. O Papa Francisco os define como exército invisível que combate nas trincheiras mais perigosas. São os trabalhadores da economia informal, independente ou popular, sem uma renda mensal fixa. Um exército que não tem outras armas a não ser a solidariedade, a esperança e o sentido de comunidade que reflorescem nesses dias em que ninguém se salva sozinho. No dia de Páscoa, enquanto o mundo continua combatendo a pandemia provocada pelo Covid-19, o Papa enviou uma mensagem aos irmãos e irmãs dos movimentos e das organizações populares, com os quais dialoga desde o início do seu pontificado. O vírus, se sabe, atinge todos, sem diferença de nacionalidade nem pertença religiosa ou social. Mas são os pobres, disse Francisco, que pagam e pagarão no futuro o preço mais alto. E pensando na dificuldade que fazem para resistir nesse momento, afirma que talvez chegou o momento de pensar num salário universal para os excluídos. Francisco enaltece a ajuda concreta que os movimentos populares oferecem a quem está mais necessitado, sem habitação, uma moradia precária ou aos migrantes. Vocês estão ali para tornar as coisas menos difíceis, menos dolorosas. E se congratulou com eles, agradecendo-lhes de todo o coração. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. E agora a gente vai conhecer uma iniciativa muito especial para conscientizar as pessoas e alertar para a importância de ficar em casa nesse momento. O grupo Cantores da Fé gravou um clipe com muito carinho para levar um pouco de paz às pessoas. A música é de autoria da cantora Aline Venturi. Ela gravou um vídeo falando sobre essa iniciativa. Vamos ver. Olá, queridos. Eu sou a cantora Aline Venturi, do Rio de Janeiro, e vim contar um pouquinho para vocês sobre a música Fique em Casa. Primeiro eu fiz essa música no meio de março, mais ou menos. Gravei com voz e violão. E essa música acabou tendo uma proporção muito grande. E quando os meus amigos, né, e cantores, os Cantores da Fé, conheceram essa canção, lá no nosso grupo de WhatsApp, né, na hora eles falaram: a gente precisa gravar essa música, vamos gravar juntos essa música. E esse projeto tomou vida. O Juninho Matsuyama, que é um produtor de São Paulo maravilhoso, fez todo o trabalho de áudio, juntou os áudios gravados pelo celular, cada um na sua casa, juntou esses áudios e fez uma produção muito bonita, com uma banda maravilhosa, Luiz Felipe Salles, Paulo Coreia, Alexandre Pivato, Boina e Eduardo Cruz, além do próprio Juninho Matsuyama. E ficou uma música muito linda. Depois essa música virou clipe, e quem fez a edição de vídeo foi o Joe Lourenço, maravilhoso também, meu amigo, também se disponibilizou para fazer esse trabalho. Ficou um trabalho muito bonito, muito delicado, onde 35 cantores cantam a fé, cantam a esperança. E eu espero que vocês gostem, confiram, porque o nosso maior intuito é levar amor aos corações de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.
É isso aí, a gente encerra o JBN de hoje com esse clipe tão especial. Um grande abraço para você, lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia, tá? Até lá! Fique em casa hoje, amanhã também. Fique por amor. Pense mais um pouco, ouça com atenção. Cante essa canção. Pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, seu avô, pra quem puder escutar. Enquanto existe esperança, deita na sua rede, toque um violão, faça uma oração. Brinque com seu filho sem desesperar. Isso vai passar. Não deixe de confiar. Deus sempre cuida de nós. Os dias longos virão e os ponteiros se arrastarão. Quando isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Estamos aprendendo a amar de um novo jeito. Pegue o telefone, estou ligando só pra te dizer que eu guardei um abraço e um beijo pra você. Fique em casa hoje, amanhã também. Fique por amor. Pense mais um pouco, ouça com atenção. Cante esta canção pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, seu avô, pra quem puder escutar. Enquanto existe esperança, deita na sua rede, toque um violão, faça uma oração. Brinque com seu filho sem desesperar. isso vai passar. Não deixe de confiar. Deus sempre cuida de nós. Os dias longos virão E os ponteiros se arrastarão. Quando isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Estamos aprendendo a amar de um novo jeito. Pegue o telefone, estou ligando só pra te dizer que eu guardei um abraço e um beijo pra você. Que eu guardei um abraço e um beijo pra você.